Galera, vamos então mais uma aula da UTF Academy, mais uma aula de cálculo 1, derivadas das funções trigonométricas. Então aqui já foi preparado previamente a derivada pela definição da função seno de x. Não irei mostrar aqui passo a passo, deixarei como exercício em casa para vocês, mas algumas dicas cruciais para conseguirem fazer essa questão. Primeiramente, que o seno de A mais B é igual a seno de A cosseno B mais seno de B cosseno A. Outro importante aspecto aqui é que o x é constante para o h tendendo a zero. E o limite de θ, ou se preferirem h, quando o seno de θ sobre θ é igual a 1, ou então seno de h sobre h é igual a 1. Isso pelo limite fundamental, vocês devem saber, isso é importantíssimo e cai na prova. Isso aí é muito importante saber. E também creio que o mais difícil de toda a definição, porque essa definição vocês vão usar aqui em cálculo 1 e provavelmente cálculo 2 e 3, até em cálculo 4, vocês vão usar pelo resto da vida de vocês, então tem que aprender isso aqui. Não vou ficar explicando passo a passo, qualquer dúvida vai ter o link na descrição do nosso site, temos fórum, vocês podem tirar qualquer dúvida, se tiver uma grande participação, grandes dúvidas, nós iremos detalhar. Nós aqui da equipe da UTF Academy iremos detalhar a função resolvendo pela definição, a derivada da função resolvendo pela definição. Então tá aqui, se vocês tiverem alguma dúvida nesse aspecto, podem nos procurar que sanaremos as dúvidas. Vamos fazer aqui um exercício para fixar mesmo a derivada trigonométrica. Vamos então resolver aqui um exemplo para fixar realmente a derivada pela função trigonométrica. Lembrando que vamos passar no fim da aula uma tabela que vocês precisam saber para toda a prova que vocês forem fazer de derivada trigonométrica, porque você não vai ter tempo de fazer na prova pela definição. Você já vai ter que saber que a derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno. Vou deixar aqui uma tabelinha para vocês, tá? E agora vamos fazer um exemplo para fixar algumas coisinhas dessa tabela. Vamos fazer um exemplo então vamos derivar a tangente de x. Então nós temos que a nossa f de x é igual a tangente de x. Então nós queremos o quê? Nós queremos a f' de x. Quem é? Simples, muito simples por sinal. Nós vamos ter então que d dx, que é uma outra notação para a f' de x. Então d dx de tangente de x é igual a quem? Aqui nós temos um macetezinho, melhor dizendo. D dx de quem? Quem é tangente? Tangente é seno pelo cosseno. Então, seno de x por cosseno de x. Ótimo, essa é a sacada que vocês precisam ter na hora da prova. Vamos então continuar. Daqui nós obtemos o seguinte, pela regra que nós já aprendemos em aulas anteriores, se vocês não sabem sobre essa regra, é a regra do quociente, acessem os outros vídeos. Então nós temos o quê? Que a regra do quociente diz o seguinte, a derivada do de cima, ou seja, d dx seno de x, vezes o de baixo, que é o cosseno de x, menos o de cima, que é o seno de x, vezes a derivada do de baixo, que é o cosseno de x, e agora o quê? Dividido pelo quadrado do de baixo, ou seja, o quadrado de cosseno de x. Essa é a regra do quociente, muito importante para as funções trigonométricas. As derivadas trigonométricas precisam de todas as outras relações. Muito importante, se você não sabe, volta nas aulas anteriores e aprenda sobre essa regra de derivação. Continuando aqui, temos então o seguinte, temos que a derivada da tangente de x, arrumando isso aqui, como eu tinha dito antes, temos uma tabela da derivada de seno de x, derivada de cosseno de x, de tangente, temos tudo. Mas aqui demonstrando como que chega de tangente de x, caso você não tenha a tabela ou não lembre. O que você faz? Você parte das que você lembra. Seno de x, cosseno x. Então, continuando, derivada de seno, temos que é cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x. Derivada do cosseno, quem é? Menos seno de x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x.
Vamos então arrumar essa equação. Derivada da tangente de x é igual a cosseno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado de x, menos seno vezes menos seno, mais menos com menos mais seno ao quadrado de x, tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Nós temos aqui que uma característica muito importante. Nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, que nós vamos ter que de x, tangente de x, derivada da tangente de x é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Pela trigonometria já estudada anteriormente lá no ensino fundamental e até aqui no curso de cálculo, temos que isso é igual a secante ao quadrado de x. Então, aqui nós temos o resultado final, que é a derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. E isso, como eu vou mostrar agora, bate com a nossa tabela. Aqui está o resultado esperado. Aqui está o encontrado. Vocês podem ver que na tabela coincidiu com o estudado. Então, caso vocês não saibam alguma coisa da tabela, vocês podem partir do seno e cosseno, que são os que vocês principalmente precisam saber. Vou passar outros aqui para vocês, ó, colocar aqui do lado. Vou até destacar aqui melhor. Os mais importantes é a derivada do seno e a derivada do cosseno. Pelos conhecimentos prévios adquiridos, vocês serão capazes de encontrarem essas funções, essas equações, as derivadas dessas funções que irão coincidir com a tabela. Então, nós encerramos por aqui mais um curso de cálculo. Espero ter ajudado. Lembrando que nós temos um site de dúvidas, um fórum, estará no link na descrição desse vídeo. O link desse fórum estará na descrição do vídeo. Podem colocar também comentários aqui no YouTube. E não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo. Quanto maior a visualização, melhor para nós e para vocês. A intenção aqui é sempre a maior divulgação. Muito obrigado e tchau!